irmã da Tânia. A irmã da Tânia está nos presenteando, né? Nesta manhã, seja muito bem-vinda. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Gostei muito de conhecer você. É linda ela, né? A caçulinha. Deus, ela parece muito com a Tânia. Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Amém. Bem, vamos ouvir agora a palavra do Senhor, amém, irmãos? Amém. E vai ser um jovem que está ministrando hoje a palavra. O Carlos Vitor, né? Esse corajoso. Paulo Vitor, perdão, Paulo. Discípulo é assim mesmo, pastor. Só pode fazer certo. Vamos orar por ele, né? Ele recebeu o convite, né? Meu e do pastor, e ele vai estar ministrando a palavra do Senhor. Amém. Então abre o seu coração, porque Deus vai usar a vida dele, amém? Amém. Você acha que Deus não usa jovem? Claro que usa. Se Deus usa uma criança, Deus quer usar a vida de você. E nem todo mundo tem coragem de vir trazer a palavra de Deus aqui, não. E ele é um jovem corajoso. E ele está aqui, Deus vai usar a vida dele para ministrar no nosso coração, amém? Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu filho. Nesta manhã, usa ele, Pai, com graça, com sabedoria, com discernimento. Que ele seja o canal do Senhor, o instrumento do Senhor nesta manhã. Nós abençoamos a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Não anulando a oração da pastora Renata de maneira nenhuma, mas estenda a sua mão mais um pouquinho para mim, por favor. Eu preciso da sua oração, eu preciso que você interceda pela minha vida. Uma palavra boa não é uma palavra quando ela é pregada, uma palavra boa é quando ela é fluída do altar, que não precisa forçar, que não precisa fazer nada, ela apenas flui. Então, por favor, estenda a sua mão para mim, interceda sobre a minha vida. Por favor, eu preciso da oração dos irmãos, eu preciso da cobertura dos irmãos. Por favor, se eu sou o condutor da presença, por favor, peça ao Espírito Santo, ao Espírito da profecia, que nos conduza em revelação, que nos conduza em entendimento. Por favor, me ajudem. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa manhã. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha sobre este ambiente. Deus, que o Senhor comece a mudar o ambiente, Deus. Deus, que o Senhor comece, Pai, a trabalhar nos nossos corações. Nós queremos ver do Senhor, nós queremos ver a Tua face. Nós queremos te ver, nós queremos te sentir. Então, por favor, Deus, por amor do teu nome, tem misericórdia das nossas vidas e nos visite, Deus, e nos transforme. Pegue-nos por dentro, arrebate o nosso coração, queime o nosso espírito nessa manhã. Nós queremos ser queimados, nós queremos ser incendiados pela tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. É com muita alegria que nós estamos aqui para servir os irmãos na mesa do Cordeiro. Eu fico lisonjeado e totalmente agradecido pela oportunidade que Deus me dá através da vida do pastor Ramalho e da vida da pastora Renata. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, e mais uma vez é uma honra servi-los. Eu quero que os irmãos estejam abrindo as vossas Bíblias, por gentileza, em Números capítulo 10, por gentileza. Ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Por favor, adore ao Senhor. Por favor, adore ao Senhor. Adore ao Senhor com tudo que você tem. Deixe sua Bíblia aberta. Você não precisa de mais uma ministração. Você não precisa de ouvir mais uma palavra. Você precisa dele. Você precisa da presença dele. Então, por favor, mesmo sentado, em pé, deitado, rolando, eu não sei o que você vai fazer, mas eu não quero que você chame a atenção dele, mas eu quero que você se disponha a ser chamado por ele. Eu quero que você se disponha, se coloque para ser chamado por ele nessa manhã. Adore ao Senhor, por favor. Números capítulo 10, no versículo 11, por gentileza. Amém? Todos acharam? E aconteceu no segundo ano, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem
se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque, primeiramente, partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Nasson, filho de Abinadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e de Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zulissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham. Amém? Só até aqui. Nessa manhã eu quero ministrar um pouco, eu quero permitir que o Espírito Santo ministre as nossas vidas sobre esse texto. E nessa manhã nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, porque eu gosto de Bíblia. Eu sou um jovem que gosta de Bíblia. Eu amo a Bíblia. A Bíblia, ela contém histórias fantásticas. A Bíblia, ela contém narrativas que, aos olhos naturais, essas narrativas até perdem um pouco do sentido. E é por isso que nós pedimos que o Espírito da revelação e o Espírito da profecia se acampe no arraial nessa manhã. Amém. Nós pedimos que o Espírito de Deus ele venha com poder e autoridade que nos revele o coração e a eternidade que habita nele. Amém. Porque se formos analisar somente com os nossos olhos, se formos analisar somente com o nosso intelecto, nós nunca seremos capazes de entender aquilo que o Espírito Santo quer falar. É por isso que o apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E é por isso que nós precisamos dele para a compreensão da palavra. No capítulo 10, que nós lemos no começo do capítulo, no versículo 1 até o versículo 5, fala que Deus deu uma ordenança ao povo de Israel para que eles fizessem algumas trombetas, 2 trombetas na verdade, para ser mais exato. E essas 2 trombetas, elas significavam e simbolizavam para o povo de Israel partir, ou para o povo de Israel recuar, ou para o povo de Israel marchar, ou para ficarem aonde estavam e levantar o tabernáculo. É interessante que no capítulo 10, o versículo 11, fala que a nuvem se alçou do povo, ou seja, a nuvem ela começou a voar, ela começou a se mexer, e junto com a nuvem, o povo de Israel se movia. É interessante porque quando a nuvem começou a se mover, 3 tribos, elas se moveram primeiro junto com a nuvem. Antes que todo o acampamento, que todo o arraial de Israel viesse, primeiro se surgiram para a movimentação do povo 3 tribos. A tribo de Judá, a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon. Se formos estudar a Bíblia, se formos estudar o Antigo Testamento, nós vamos entender um pouquinho mais sobre essas tribos. E é interessante porque nós entendemos genealogia, é um pouco chato de estudar, eu confesso, porque muita gente não gosta de estudar, às vezes a gente pula o livro de Gênesis, de Êxodo, e porque tem muita genealogia, mas é interessante porque a gente descobre o porquê Leão da tribo de Judá, a gente descobre o porquê que os músicos são da tribo de Judá, nós descobrimos muitas coisas, então é interessante estudarmos genealogia. E quando o exército, as 3 tribos se moveram, 2 outras tribos começaram a se mover também, que era a tribo de Gerson, ou Gerson, e a tribo de Merari, ou Merari. E eu quero falar um pouquinho sobre essas pessoas hoje, nessa manhã. Eu entendo que há uma impartição do coração de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Nós precisamos entender muito
Nós precisamos ter a capacidade de entender o tempo e o modo com que o Senhor está operando. Nós precisamos entender com o coração voltados para a eternidade, com o coração voltados para o Aion, que é a eternidade em Deus. Nós precisamos entender aquilo que o coração de Deus está pedindo nesses dias. Porque se nós não nos colocarmos para entendermos o que o Espírito Santo está falando, nós não vamos ser aptos para fazer aquilo que Ele pede. Nós não vamos ser aptos para agir de coerência e concordância com aquilo que Ele tem para nos oferecer nesses dias. Esses dias eu entendo que são dias muito pontuais para a nossa geração. Eu entendo que não existe só um avivamento da parte de Deus para a nossa geração, mas eu acredito muito que existe um despertamento da parte de Deus para a nossa geração. Porque avivar é para trazer a vida, e despertar é para trazer aquele que está no sono para a realidade, sabendo que também o sono é um tipo de morte. E eu quero falar um pouquinho sobre Judá, explanando o texto. Eu quero falar sobre Judá. A tribo de Judá era a tribo da adoração, a tribo que conduzia o povo no deserto quando eles estavam adorando. Não eram os levitas, como são chamados, eram da tribo de Judá. Era um povo que trazia a adoração a Deus, era que trazia o povo, era que levava o povo, na verdade, a adorar ao Senhor. Essa era a função da tribo de Judá. E é interessante porque todas as vezes que você lê a Bíblia, tem alguma coisa falando sobre a tribo de Judá. Tem algo falando sobre a adoração. Como a pastora Renata muito bem disse, ela disse que quando nós adoramos, nós descobrimos algo da parte do Senhor para as nossas vidas. A adoração, ela tem esse poder de nos conduzir em revelação até o coração de Deus. E é interessante porque antes de qualquer guerra, antes de qualquer coisa que o povo fosse fazer, eles tinham que adorar. E hoje, e no tanto, é tradição, porque os muçulmanos, eles matam e eles destroem uma cidade por causa de uma adoração. Virou uma tradição do povo. E eles entendem, o povo do islamismo, o povo muçulmano, eles entendem que se fizermos algo para adorar, nós seremos justos. E o nosso evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, que foi revelado ao nosso coração através da morte dele, nos revela que nós não precisamos fazer nada, absolutamente nada. É tudo pela graça. Eu não preciso matar um outro, eu não preciso fazer absolutamente nada, na verdade. Eu preciso apenas me colocar na posição de filho, porque eu entendo que a vida cristã, ela é uma escada rolante. A escada rolante você não precisa andar, você precisa apenas estar nela. Amém. E o dificultoso das nossas vidas hoje é estar em Deus. É como o pastor Ramalho fala, desfrutar Deus. Isso é muito complicado porque às vezes nós não entendemos o que é desfrutar a Deus. O que é, porque hoje muito se fala sobre eternidade, sobre eterno. Ok, Paulo, mas o que é eternidade? E onde se aplica isso na minha vida? A maneira mais fácil de dizer onde se aplica é que você é um ser eterno. É que o seu espírito é eterno. Mas eu tenho espírito? Sim, você é formado por 3 partes. A tricotomia, corpo, alma e espírito. E o seu espírito, ele é eterno. É por isso que ele volta para o eterno. Porque quando Deus te fez, ele falou, vou fazer o homem segundo a minha imagem e a minha semelhança. E eu tiro 2 lições daí. A primeira é que nós somos eternos. E a segunda é quando nós imprimimos algo a nossa imagem em algo, é porque esse algo é importante. Eu quero te dizer nessa manhã que você é importante para Deus. Eu quero te dizer que Ele imprimiu a imagem dele em você, para que você soubesse que você é importante. Ele imprimiu, Ele colocou em você o fôlego dele, soprou em suas narinas o fôlego dele, para que você se lembrasse que você é importante. E não há nada nesse mundo que possa mudar isso. Não há nada nesse mundo, eu acho que a noiva do Senhor, ela não entendeu isso. Não há nada nesse mundo que você faça que é capaz de mudar o coração de Deus e o pensamento dele ao seu respeito.